Os arquétipos fazem parte de nossa vida até mais do que imaginamos. Eles exercem influência nos seus sentimentos e ações, mesmo que na maioria das vezes isso ocorra de forma inconsciente. Existem diferentes tipos de arquétipos e é importante saber como se aplicam. Na hora de definir sua identidade, é necessário analisar e identificar qual a personalidade utilizar dos arquétipos, determinando qual melhor se encaixa para você atingir aquilo que você deseja. Então, o que é um arquétipo? São energias vivas que contêm ideias e informações. São modelos específicos do comportamento e do pensamento intuitivo. As forças que formam o inconsciente coletivo, que é a parte impessoal da psique da humanidade, que todos nós compartilhamos. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala sobre Madre Teresa de Calcutá? Bem, se você respondeu bondade, é provável que você siga a maioria. E de forma prática, pode ser resumido como um conjunto de apresentações do que seria o modelo ideal de algo que já faz parte do nosso inconsciente. Ainda confuso? Vamos trazer alguns exemplos para facilitar a sua compreensão. Ao que tudo indica, o criador do termo arquétipo foi o psicólogo suíço Carl Jung. Para ele, arquétipos são imagens primordiais, presentes no nosso imaginativo, que ajudam a explicar histórias passadas vividas por outras gerações. Segundo ele, elas se originam a partir da repetição de uma mesma experiência por diversas vezes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Então, no inconsciente coletivo, essas imagens primordiais fazem parte. Ou seja, não estão presentes somente na sua cabeça, mas na grande maioria das pessoas. A imagem da figura materna, por exemplo, passa os mesmos valores de porto seguro, de carinho, de amor para um brasileiro ou para um japonês, apesar de todas as diferenças entre as duas culturas. Um outro exemplo, quando pensamos na figura de um cachorro, o que a gente lembra? Que ele é o melhor amigo do homem, um animal fiel, companheiro. É algo que automaticamente surge na nossa cabeça, sem que nós saibamos explicar por quê. Isso é um arquétipo. Ficou mais claro? Então, vamos avançar nesta leitura. Logo podemos dizer que ela representa o arquétipo da bondade, arquétipo da genética, a terceira e última forma de Jung ver o arquétipo. Segundo Jung, há uma relação clara entre psique e corpo. Sendo assim, as estruturas que moldam o nosso comportamento passariam de geração em geração. Cada pessoa que nasce recebe um passado mental dos seus antepassados. E os arquétipos seriam parte desta herança, que vem de muito tempo atrás. Muito do que defendia o suíço no passado, sem embasamento científico na época, hoje foi totalmente comprovado pela neurociência. O desenvolvimento das conexões feitas pelos nossos neurônios são um exemplo. Hoje, se sabe que parte desse processo é realizado pelo nosso código genético, enquanto a outra parte se deve às experiências da vida de cada indivíduo.
E isso vai ao encontro da tese de Jung de que o nosso organismo está diretamente ligado às nossas vivências e que é impossível não pensar no desenvolvimento de um sem o outro. Além do arquétipo como um padrão de comportamento, Jung também lidava com o conceito de uma segunda forma, como uma maneira de compreender nós mesmos e aos outros. E nesta análise, há uma tentativa de buscar significados nessa, até então, forma inconsciente de manifestação. E ao analisar a origem dessas imagens primordiais, estamos, de certa forma, estudando o próprio comportamento humano. Afinal, ao trazermos esses arquétipos a público, muitas pessoas vão se identificar com estes modelos e encontrar semelhanças consigo mesmas ou com indivíduos próximos. Em outras palavras, essa segunda forma de encarar os arquétipos nada mais é do que uma alternativa de tentar racionalizar uma manifestação vista como inconsciente. Um exemplo, inocente. Fazem parte desse arquétipo aquelas pessoas que acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor, sem interesses mesquinhos, um ajudando o outro, no qual as diferenças são respeitadas e todos podem ser felizes à sua maneira. Os inocentes, eles não costumam ver maldade nos outros, e para eles todo mundo é bom até que se prove o contrário. O explorador não gosta de estar preso a nada e nem a ninguém. Seu lema, liberdade acima de tudo. Os exploradores estão sempre em busca de novas aventuras e não suportam o tédio. E se você quer ver esse arquétipo contrariado, faça ele ter uma rotina regrada. Viajar, conhecer lugares diferentes estão entre os seus passatempos favoritos. O sábio são aqueles que valorizam o conhecimento, buscam crescer através do estudo, da pesquisa, da troca de informação e da autorreflexão. Os sábios costumam ser detalhistas, metódicos e acreditam que mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vai aparecer. Se tivessem tempo, eles leriam todos os livros do mundo e se formariam no maior número de cursos de graduação que eles conseguissem. O herói compreende os indivíduos que não medem esforços para conquistar seus objetivos, tal qual acontece no conto de fadas. No entanto, diferentemente das histórias infantis, os heróis não se preocupam tanto em encontrar uma mocinha, pois sabem que a felicidade está neles mesmos. E eles acreditam que a partir de competências como força de vontade, coragem e aplicação, tudo é possível de ser alcançado. Ao estudar o inconsciente coletivo, Jung conseguiu mapear 12 tipos de arquétipos. Cada um deles com suas características, princípios e motivações. E segundo o psicólogo, todo ser humano deveria fazer parte de um destes perfis, tendo apenas um arquétipo como principal. Vamos a eles? O bobo da corte. Assim como o personagem da realeza, ele vive do humor e de fazer os outros rirem. Até por isso, não leva a vida tão a sério. Prioriza o presente e procura desfrutar dele ao máximo, não se importando com a opinião dos outros sobre o estilo de vida que leva. Os bobos da corte não fazem planos a médio e a longo prazo. Eles acreditam no destino e que a alegria supera qualquer coisa. Amante. Esse arquétipo valoriza as relações interpessoais. Os amigos, a família, os parceiros são tudo para os amantes.
Tudo é vivido com muita intensidade e envolvimento por eles. O maior medo desses apaixonados é ficarem sozinhos e de não ter o amor correspondido. E, de certa forma, o arquétipo lembra bastante o do cara comum nos quesitos de relegar a felicidade aos outros e se importar mais com a opinião alheia. Criador. Inovação e criatividade são as palavras-chave desse arquétipo. Os criadores têm inclinação para as artes e normalmente contam com uma mente inquieta. Assim, se aproximam, de certa forma, aos exploradores. O reconhecimento por seus feitos também é muito importante para eles. Outro interesse desse perfil é pela tecnologia. Tudo que há de mais moderno vai chamar a sua atenção. O governante. A analogia com a figura política não é por acaso. Os governantes gostam de poder e de ter o controle sobre situações. Costumam ser bons líderes, mas tudo depende de como eles exercem a sua influência. O segredo é não confundir autoridade com autoritarismo. O prestativo. Gosta de ajudar os outros e tem na empatia sua principal competência comportamental. Às vezes, essa atenção demasiada em cima dos problemas dos outros pode prejudicar os prestativos, pois eles acabam esquecendo que também precisam de cuidados. O fora da lei. São pessoas com um perfil rebelde, que gostam de quebrar as regras impostas pelas convenções. Normalmente, os foras da lei são carentes e necessitam de atenção. Além disso, seguem sua própria cartilha sobre o que é certo e o que é errado. Por estarem insatisfeitos com a realidade, acreditam que podem mudar o mundo e estão dispostos a fazer isso acontecer. O mago. Representam esse arquétipo aqueles que misturam uma série de conhecimentos de diferentes áreas para explicar determinados fenômenos. Em seu caldeirão de poções estão pitadas de religião, tecnologia, ciência, e é claro, magia. E de certa forma, se aproximam bastante dos sábios. Mas a sua principal diferença está em crer não apenas em conceitos palpáveis, mas também no inexplicável. O cara comum. Este não tem grandes ambições e, por vezes, até silencia suas opiniões para não ser excluído de nenhum grupo. Possui uma capacidade incrível de se moldar a diferentes realidades para se parecer ao máximo com os outros. Seu maior medo é descobrir o inevitável, que ninguém é igual a ninguém e que a beleza está justamente nas diferenças.